Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Amados irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta terça-feira, para juntos estarmos rezando, meditando o sagrado texto do Evangelho que a Igreja nos oferece. Começo te lembrando da importância de vivermos a fé, na expectativa e na perspectiva deste Deus que se apresenta sempre. E à medida que nós intensificamos a nossa atenção à minha respiração, isso faz com que esta presença de Deus se potencialize. Por isso, coloque sempre sua atenção nesse milagre da respiração. Para muita gente, respirar é algo normal, e realmente é. Mas esse normal é parte de um grande milagre. É parte de uma grande beleza que Deus coloca e proporciona à nossa vida, à nossa história. Por isso, respire consciente e acolha a presença do Divino que te habita, que está em você. Não esqueça de deixar sempre seu like, é muito importante, para que a plataforma divulgue ainda mais o nosso material. Se inscreva se ainda não é inscrito no canal Sopro de Esperança e façamos com que outras pessoas tomem conhecimento deste material, deste conteúdo, que reze e celebra a palavra de Deus. Por isso, compartilhe com teus amigos tudo isso que aqui nós rezamos e ensinamos. O texto que nos é dado hoje é, mais uma vez, Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuou ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhes disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre o mar, sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcado em Genezaré, os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E logo os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é interessante os movimentos que este Evangelho nos apresenta.
E fiquemos com estes movimentos. Rezemos a partir destes movimentos, portanto. O primeiro movimento consiste no mandato que dá Jesus. Manda que os discípulos vá à frente, enquanto ele fica ali na sua preocupação com a multidão. A multidão que naquele momento carecia da sua presença, carecia do seu apoio. Por isso Jesus despede os discípulos e fica ali um pouco mais com aquela multidão. Os discípulos seguem caminho, portanto, pegam a barca e vão. E Jesus, depois que despede a multidão, vai ficar a sós, orando, rezando. É o que ele faz com muito costume após cada evento, cada acontecimento que ali se dava. Ele vai a ficar a sós com o Pai. O segundo movimento é agora, Jesus, depois de ter rezado, ficado a sós com o Pai, ele vai ao encontro dos discípulos. Não de uma forma comum, mas vai caminhando sobre o mar. O mal que o mar representa é pisado, literalmente, por Jesus. Ele caminha sobre as águas. Diz o texto que era mais ou menos 3 horas da manhã, a hora da misericórdia, claro. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, ao se aproximar dos discípulos, estes que enfrentavam a tempestade no alto mar, ao aproximar, eles ficam apavorados, com medo. E Jesus então diz a eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. O terceiro movimento que surge é o movimento de Pedro. Pedro, que ao ouvir dizer sou eu, ou seja, é de fato Jesus, ele quer comprovar. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus não conta história, diz, vem. E Pedro vai. Só que Pedro tira os olhos de Jesus e se volta para a tempestade. E quando ele tira os olhos de Jesus, se voltando para a tempestade, começa a afundar. O recado é simples. Toda vez que nós tiramos os olhos de Deus e colocamos em outras coisas do mundo ou nos medos que nós carregamos, é perigoso. Podemos afundar. Pedro começa a afundar. Ainda bem que estava ali Jesus, que logo dá a sua mão e ergue Pedro. Mas depois, Jesus aproveita para dizer: homem fraco na fé, por que duvidar-te? Homem fraco na fé, por que duvidar-te? E assim termina esse texto com a verdadeira profissão de fé dos discípulos. Jesus, ao subir na barca, a calmaria completa, depois que Jesus ameaça o mar também, eles vão dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, Jesus cuida daqueles que passam necessidade à multidão. Jesus se conecta com o Pai, rezando o fim da tarde e a noite quase inteira. Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, apacenta-os, acalma o mar agitado, ordena a Pedro que experimente vindo ao encontro dele. E quando esse tira os olhos de Jesus, Jesus o ergue e convida à fé. Homem fraco na fé, por que duvidar-te? E assim, os olhos dos discípulos terminam de abrir. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E ali em Genezaré, para onde está indo Jesus, ele é reconhecido, acolhido e amado. E é levado até ele, mais uma vez, os necessitados, os enfermos, os doentes. Caríssimos irmãos e irmãs, abramos os olhos e deixemos que a beleza de Deus nos transforme. Não duvidemos de sua presença. Ele está aqui.
Ele caminha junto de cada um de nós. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.